Olá, vamos a mais um devocional. João 6. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, afirmou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, que quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: Sou eu, não temas. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirijam-se, pois, a ele, perguntando:
Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: A obra de Deus é esta, que creias naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo, e é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desce do céu, em nada semelhante àquele que vós pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam e a respeito de suas palavras, interpelou-los: Isto vos escandaliza? Quem será, pois, se vidres
se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto, e que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura queres também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém. Essa passagem é muito forte, né? Nós temos muito aprendizado, né? Dentro dessa passagem, que é já o anúncio, né? Da traição de Judas, né? Jesus já sabia que ia ser traído. A gente tem a multiplicação dos pães, a gente tem vários momentos aqui de sabedoria dentro de João, capítulo 6, né? Muitas passagens muito fortes. Mas o versículo que fala comigo, mexe comigo, é exatamente o versículo do menino, né? Em que o menino chega, deixa eu ver aqui, ó, aqui. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos na mão. Isto que é para tanta gente? Então, por que fala muito, né? Jesus não precisava de muito. Jesus não precisava de ter 5.000 pães para alimentar aquele povo. E às vezes a gente acha que a gente precisa de muito. E aí a gente esquece de olhar para a gente e ver que a gente já tem as ferramentas nas mãos. A gente já tem direcionamento de Deus. A gente já tem condições, né, plena para fazer o que a gente tem que fazer na nossa vida. Então, muitas das vezes não é uma Bíblia muito robusta ou a melhor Bíblia, mas de repente a gente tem uma Bíblia simples, até mesmo no telefone, mas que ela é o suficiente para a gente conhecer a Deus. Às vezes a gente acha que precisa ter uma roupa chique para ir a algum lugar, mas aquela sua roupa que está lá guardada no guarda-roupa, ela é o suficiente para você ir naquele lugar, numa entrevista de emprego, num encontro, numa festa. Aquilo não vai, como que eu posso te dizer, te inferiorizar. Então a gente tem que entender que Jesus naquele momento só tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E ele tinha cerca de 5.000 pessoas para alimentar. E isso era o suficiente. Isso era aquilo que ele ia dar, dai-vos graça. Ou seja, ele abençoava. E ele conseguiu alimentar toda aquela população naquele momento. E as pessoas não só comeram, mas as pessoas se fartaram. Ou seja, comeram o suficiente para estarem saciadas. E aí eu pergunto, né?
o que a gente está esperando acontecer, né? O que eu estou esperando acontecer para ver o milagre de Deus, né? Ou para fazer algo para Deus, né? Talvez seja o que? Um servir na igreja. Ah, eu preciso de uma roupa bonita. Não, eu não preciso de uma roupa bonita. Ah, eu preciso servir na igreja de carro. Não, não preciso de carro. Eu tenho um ônibus, eu tenho perna, eu ando, eu falo. Então, nessa passagem eu entendo que a gente já tem nas mãos. E o que a gente tem nas mãos já é dado por Deus, para que seja o suficiente e o necessário para que a gente possa romper, para que a gente possa focar, para que a gente possa chegar e alcançar o alvo daquilo que a gente quer na nossa vida. De repente não é um curso extraordinário, mas o curso que você já tem já é o suficiente para você ir caminhando, caminhando até você chegar aonde você quer. Então, não espera ter uma oportunidade adequada, não espera ter uma roupa melhor, não espera ter um carro melhor, não espera que o milagre primeiro aconteça da sua melhoria para que você possa fazer algo. Faça agora, com aquilo que você tem em mãos, com aquilo que Deus já te deu, com a ferramenta que Deus já te deu para você trabalhar. Talvez não um celular top para você trabalhar na internet, mas o celular que você tem já é o suficiente para você trabalhar na internet. E isso pode ser que no início te pareça muito simples, mas para Deus já é alguma coisa. Não espere ter o melhor para você falar de Deus. Não espere ter o melhor para você ser ferramenta, né, de Deus para que você possa alcançar vidas. Então não espere melhorar para que você faça, mas use aquilo que você tem nas suas mãos e que já está sobre o seu poder para caminhar, para entrar em movimento, para fazer a vontade de Deus. Não espere, faça. Faça porque conforme você caminha, conforme você anda, conforme você se movimenta, Deus vai te dando, vai complementando, Deus vai te fortalecendo, Deus vai te abençoando, mas você precisa andar, você precisa se movimentar para que Deus possa fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. E essa é a palavra que eu deixo hoje com João 6, versículo 9, para que possamos refletir. E ficar a pergunta: o que é que você já tem na sua mão que você pode usar como ferramenta para que você possa alcançar vidas, para que você possa falar de Deus, para que você possa caminhar sobre uma meta, para que Deus possa ser glorificado, para que as pessoas possam perceber Deus na sua vida. O que é que você tem nas suas mãos? Então eu deixo essa pergunta: o que é que você tem em mãos que você pode já oferecer em forma de oferta para Deus, para que Ele possa olhar o seu coração, para que Ele possa esquadrinhar o seu coração e fazer um mover sobrenatural. Esse é o devocional de hoje. Muito obrigado e até o próximo devocional.